Bom, dando seguimento agora, continuando falando um pouco sobre linguagem matemática, eu vou demonstrar aqui alguns símbolos que nós vamos utilizar durante o curso, tá? Mostrar para vocês quão mais conciso é usar a linguagem matemática do que a linguagem convencional, tá bom? Então aqui tem alguns dos símbolos que a gente mais utiliza, tá bom? Então esse é o existe, então a gente vai usar muito quando um número existe dentro dos conjuntos. Por exemplo, um número real, tá? Esse aqui também a gente vai usar então para qualquer x pertencente aos reais, por exemplo, tá? C e somente C é uma condição, tá? Um elemento de lógica muito utilizado, tá? Então, uma coisa, ela só é verdade se outra coisa também for verdade, tá? Então, esse símbolo ele acaba relacionando essas duas, duas condições, tá? Então, tem um portanto, então geralmente a gente fala como isso ocorre, tem isso, portanto ocorre aquilo, tal que a definição também, quando a gente define alguma coisa, a gente define uma função, por exemplo, tá? Vocês vão ver muito no livro o i ponto e ponto, é o id est, tá? Que é do latim, que a gente pode aí traduzir para isto é, tá? E às vezes vocês vão ver também ao final de uma demonstração um quadradinho, pode ser ou vazio ou um quadradinho cheio. Tá? Então esses são alguns dos símbolos, a gente vai ver mais alguns outros agora. Então veja o seguinte, veja essa expressão, tá? Veja como ela é bem concisa, como ela é pequena. O significado dela é esse. Existe, né? Existe um número aí, x, pertencente ao conjunto dos números racionais, cujo o quadrado dele é igual a 2. Tá? Então aí a ideia é encontrar qual é esse número. Tá? Aqui uma outra. Então aqui a gente tem o que? Para todo x pertencente ao conjunto dos reais, x quadrado maior ou igual a zero. Ou seja, ele será positivo ou igual a zero. Então veja que eu tenho aqui uma coisa bem pequena, tá? Bem concisa, bem rápida de você ler. Então, para todo x pertencente aos reais, x quadrado maior ou igual a zero. Se eu tivesse que explicar isso, escrever isso, seria o que? Para todo x pertencente aos conjuntos dos reais, o quadrado de x será positivo ou igual a zero. Tá? Então veja que é muito mais conciso, muito mais rápido a gente olhar na linguagem matemática, a gente conseguir interpretar isso, que deve ser uma coisa mecânica também, depois de um tempo, do que você escrever tudo isso, tá bom? Vamos fazer o contrário agora. Então pensa o seguinte, a gente tem a equação linear ax mais b igual a zero, com a diferente de zero admite uma solução real, tá? Matematicamente, como que a gente escreve isso? Tá? Então, se a é diferente de zero, existe um x pertencente aos reais, tal que, né, a de x mais b é igual a zero. Tá? A gente ainda pode fazer um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente pode definir uma função q de x, definida como ax mais b, e aí a gente escreve, né, se a é diferente de zero, existe um x pertencente aos reais, tal que essa minha função q é igual a zero. Tá? A gente pode ainda também, mais outros dois exemplos, aqui partindo da linguagem comum, então para todo número inteiro par n, existe um inteiro k, tal que n é o dobro de k.
Então, a gente pode escrever isso para qualquer n pertencente ao conjunto dos inteiros com n par. Tá? Então, aqui eu tenho uma certa mistura aí, isso também não há problema. Tá? Então, existe K pertencente também ao meu conjunto inteiro, tal que n é igual a 2K. Tá bom? Ou, por exemplo, para todo número real x e para todo número real y, a soma é comutativa. Então, o que eu estou falando é para qualquer x pertencente aos reais e qualquer y pertencente aos reais, x mais y é igual a y mais x. Aqui eu ainda poderia simplificar mais ainda, poderia colocar para qualquer x, y pertencente aos reais, x mais y é igual a y mais x, né? Não precisava ter feito essas duas condições aqui, tá bom? Então aqui para vocês verem um pouquinho quão mais fácil é trabalhar com essa linguagem matemática, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo e no Moodle um outro link, tá, de um vídeo da Univesp, onde o professor ele fala mais sobre esses elementos de lógica, essa linguagem matemática voltada para a nossa linguagem do cotidiano, tá bom? Então, assistam também, vai fazer parte dessa primeira parte aí do curso, onde a gente está nivelando um pouco vocês, aumentando o conhecimento matemático de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.